Nossos membros superiores têm um papel imprescindível também na nossa marcha, embora isso seja ignorado. O balanço natural dos membros superiores é fundamental, né? Até mesmo para o nosso equilíbrio corporal. Então, a nossa marcha deve ser preservado, né, no nosso caminhar, na nossa corrida, né? Esse balançar que é anatômico, que é fisiológico, ou seja, o balanço natural dos membros superiores adiante e para trás, que auxilia tanto no equilíbrio ou até mesmo em atividades mais elaboradas, como aqui, ó, como a gente pode observar na imagem, né? Um slackline realizado nas alturas, o highline, como o membro superior auxilia aí no equilíbrio corporal. Bom, nós vimos também a divisão básica do membro superior, vimos também algumas regiões, inclusive a terminologia anatômica de algumas dessas regiões. E aí eu mencionei alguns pontos que são pontos-chave, que geralmente são regiões que são atingidas por projéteis de arma de fogo, né? Pacientes vítimas de PAF, geralmente essa região 3 aqui, a região de peitoral, que geralmente acomete aí o pulmão, podendo ocasionar um pneumotórax, né? Tem a região 4 também, escapular, geralmente também é afetada por projétil de arma de fogo. A região 14 e 15 também, né? Então, já vi lesão, ferimento na mão, até mesmo pela pessoa levar a mão à frente na tentativa de evitar uma perfuração por bala. E aí, a região 14, ou seja, a região palmar da mão, né? Essa face palmar, essa face ventral, e a região 15, a face dorsal da mão, que geralmente também são acometidas aí por lesão por PAF, e geralmente ela é transfixante, certo? Nós vimos que os ossos do membro superior, vou dar só uma relembrada para a gente entrar hoje em músculo, tá? Lembrando que a nossa ênfase hoje vai ser em músculos do membro inferior. Mas aí, contextualizando, né? Os ossos do membro superior, nós vimos que compõem aqui a região do ombro, o osso húmero, a escápula, né, geralmente referida aí pelos leigos por pá, né, que na verdade é a escápula, também a clavícula, isso numa visão anterior. Vimos também que a clavícula, esse osso aqui, né, em forma cilíndrica, localizado na região à frente do ombro, compõe aí o membro superior. É um osso bem subcutâneo, nós vimos aqui, ó, como está representado na seta, e geralmente, por ser subcutâneo, ou seja, por ser abaixo da pele, geralmente é afetado por lesão, porque não existe nenhuma proteção de músculo acima dele, né? Geralmente não existe tecido adiposo, só na pessoa assim, né? Que for muito obesa, em geral, é um osso subcutâneo aqui, e que um golpe ou até mesmo uma queda em acidente motociclístico, bicicleta, geralmente afeta muito esse osso. Nós vimos a escápula, né, nessa visão posterior, embora a escápula esteja localizada aí na região posterior do tórax, bem acima aqui na região posterior do tórax, é um osso que compreende aí a estrutura óssea de membro superior, né? E as escápulas são localizadas aos pares, como vocês podem observar aí nessa imagem de anatomia de superfície. Ela também confere uma proteção especial aí aos nossos pulmões, né? Então, fornece aí um arcabouço ósseo para auxiliar no caso de algum ferimento, né? Também uma proteção dos pulmões, assim como as costelas, que nós veremos mais à frente quando a gente estiver discutindo o tórax, né? Vimos também que no ombro nós temos a articulação glenohumeral. Por que glenohumeral? Porque ela é localizada aqui entre gleno, ou seja, essa cavidade glenoide, que é esse acidente anatômico localizado na escápula, né? E representado em vermelho aqui no desenho, glenohumeral, ou seja, onde o húmero toca
esse acidente anatômico, a cavidade glenoide, portanto, a articulação glenohumeral, uma articulação sinovial, esferoide, ou seja, igual está representado aqui na imagem, tem formato de esfera, que é conferido graças à cabeça do húmero, né? E aí, toda vez que eu falo, é uma articulação sinovial. Toda vez que eu falar, a articulação sinovial, ela contém todos aqueles elementos que a gente já viu previamente. Ou seja, a articulação sinovial ela vai conter osso, vai conter cartilagem, vai conter ligamentos, vai conter a cápsula articular, líquido sinovial, que é aquele lubrificante, membrana sinovial. Então, toda vez que eu falar que é uma articulação sinovial, ela vai ter todos esses elementos. E aí, como eu falei para vocês, a cápsula funciona como um manguito, ajudando na estabilidade da articulação. Os ligamentos, né, que no caso do ombro aqui, fornecem também, auxiliando na estabilidade da articulação do ombro, né? São tecidos aí com formatos tubulares, né? E que confere aí uma contenção, evitando que ocorra deslizamentos excessivos do osso, de um osso em relação ao outro, então fornecendo essa estabilidade, né? Nós vimos também que no ombro existe a bursa, né, que é um tecido que recobre o interior da articulação, cujo objetivo é minimizar atrito, minimizar desgaste, mas, infelizmente, né, muitas pessoas acabam sofrendo de bursite, né, que é a inflamação desse tecido, mas a inflamação desse tecido ocorre porque essa bursa ela está tendo de exercer o seu papel de forma muito acentuada. Então, são movimentos repetitivos, ou movimentos repetitivos acima da cabeça que essa pessoa faz, ou movimentos repetitivos no dia a dia que está inflamando essa bursa, tá? Bom, nós vimos também, dei uma olhadinha aqui no chat, mas era o colega dando um informe da presença dele. Bom, nós traçamos aí um paralelo, né, entre a articulação que a gente viu nos nossos encontros anteriores de membro inferior e traçamos um paralelo com a articulação do ombro. E aí, após essa análise que vocês fizeram, né, esse raciocínio aí crítico sobre as estruturas, vocês puderam inferir que a articulação do quadril é muito mais estável, né, porque ela tem a cavidade que recebe a cabeça do fêmur, uma cavidade muito mais aprofundada, permite um encaixe muito mais verdadeiro, um encaixe muito mais ajustado do que a articulação glenohumeral, que vocês podem observar que é uma articulação rasa. E isso é problema, uma articulação rasa, né? E qual um dos maiores problemas dessa articulação rasa, e que geralmente ocorre no combatente? As luxações. E não somente a luxação, as luxações recidivantes, né? Inclusive, no último momento, alguns colegas reportaram aí de ter sido, de sofrer com luxação recidivante, sempre o ombro está saindo do lugar. E aí eu até conversei que hoje, na aula de hoje, eu ia abordar qual é o grupo muscular que tem que ser reforçado quando a gente tem essa situação, né, para evitar que ocorra, ou minimizar, na verdade, não evitar que ocorra, porque às vezes o movimento banal pode acontecer, mas o reforço desse músculo específico, quando a gente entrar no segmento músculo, minimiza bastante novos episódios de luxações do ombro.